Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando nós nos reunimos, no ano passado, a equipe, a quem eu agradeço pela disponibilidade em preparar este encontro com tanto amor e dedicação, nós tivemos momento para pensar a temática deste encontro. E o tema principal foi Cristo, o ágape do Pai. Jesus como o amor do Pai que veio a este mundo. Ele nos amou primeiro. E nós pensamos que este encontro pudesse ter essa cadência, que hoje começamos com um momento de renovação da nossa efusão espiritual na oração, conduzido pelo Padre Gilson, para abrir os nossos corações para escutar o que Deus quer nos falar neste reencontro, que a gente deve tomar, a princípio, com mais ênfase como um momento espiritual, um momento de retiro, de reabastecimento da nossa espiritualidade católica. Então esse tema, a centralidade de Cristo, que nós pensamos, ele é muito importante e urgente em nossos tempos. E colocamos Dom José para falar para nós sobre Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não nos quer para ela. Nossa Senhora nos quer para Jesus. Por isso que a devoção à Nossa Senhora, ela é extremamente cristocêntrica. É pena que muita gente não entende isso. A nossa espiritualidade mariana, ela não é centrada em Nossa Senhora como tal, mas é dela para Cristo, porque Nossa Senhora, ela encurta a nossa caminhada para Jesus. Enquanto o mundo centra tudo no homem, no prazer, e vai relativizando tudo, nós estamos vivendo a ditadura do relativismo, muito bem denunciada pelo saudoso Papa Bento XVI. O que é o relativismo? Você não tem normas, você não tem nenhuma direção moral, ética para guiar sua vida. Você é sua moral, você é sua ética, você é esse eixo que você constrói como sendo o centro do mundo. Papa João Paulo II denunciou isso muito vivamente na sua encíclica Splendor Veritatis, quando ele disse que a tentação desse mundo nosso atual era de cada um, a seu critério subjetivo, pessoal, criar o seu tribunal, a sua consciência, de acordo com seus desejos. Ou seja, você não precisa de Deus, você não tem um agente externo a quem você deve uma obediência, uma reverência. O Concílio Vaticano II, os padres conciliares, já haviam denunciado isso quando criticaram a chamada secularização, que é o descarte de Deus. Nós não precisamos de Deus. Se Ele existe, que Ele fique lá onde Ele está, pois aqui embaixo nós cuidamos muito bem de tudo. O homem à medida de todas as coisas. Então, esta é a postura que nós estamos vivendo em nossos tempos, que é uma radicalização da centralidade do homem, da pessoa humana, como medida de todas as coisas. Isso não funciona, isso destrói existencialmente as pessoas e nós estamos vendo as consequências dessa mentalidade. Suicídios, droga, alcoolismo e agora esse vício terrível que está levando muitas pessoas
a um desastre humano que é a pornografia. Que pornografia vai gerando pedofilia, todas as misérias, abuso sexual e tudo isso, e suicídio, por aí. No meio dessa situação complexa, que muitos de nós estamos vendo nossos familiares afundados nisso, amigos afundados nisso, nós só temos uma resposta: Cristo como centro. Porque somente Jesus pode nos salvar. E nós somos chamados, como em 1 João 3,18, a amarmos não apenas com palavras e de boca, mas com ações de verdade. Então o nosso encontro, ele começa com uma grande abertura à oração, a uma retomada da cura do nosso interior, do nosso psiquismo. Cristo não pode agir numa psique doente. Uma mente doente, estragada pela pornografia, estragada pelos vícios, por todas as misérias, ela se torna um lugar inóspito para acolher e habitar um hóspede tão importante que é nosso Senhor. Mens sana, corpore sano. Quando a nossa mente está sadia pela oração, pela meditação, pela inabitação de Deus em nós, então até o nosso corpo se recupera de muitas situações, porque onde habita Deus, tudo é renovado, tudo é transformado. Não podemos esquecer nunca desse compromisso nosso dioturno, desta comunhão com o Senhor, com Cristo. Cristo é o centro da minha vida. São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, e o Opus Dei tem campos variados de meditações e de reflexões com os leigos, com os sacerdotes, que vale a pena a gente conhecer. São José Maria diz, olha, o católico, o leigo, dentro do mundo, e todos nós precisamos nos santificar naquilo que a gente faz. Então nós agora falamos de Cristo e amanhã nós vamos falar das consequências de Cristo na nossa vida de católico, que é o apostolado leigo. O apostolado dos leigos. Amanhã nós vamos falar disso. Porque eu sei que muitos de vocês estão afastados das coisas da igreja. Eu acho que cada um deve fazer um exame de consciência diante de Deus e diante daquilo que nós vamos meditar de hoje até amanhã. Qual o lugar nosso na obra do Senhor? Como está o meu escutar a Deus sobre o que Ele quer da minha vida? Um empresário pode fazer um apostolado? Pode. Professor pode fazer? Pode. Qualquer pessoa, qualquer leigo pode realizar o seu apostolado. E amanhã nós vamos, de manhã, tratar deste assunto que é muito importante. O catecismo da igreja, que eu espero que todos vocês tenham, quem não o tem, favor adquirir, porque é a tradição da igreja, a fé da igreja em nossas mãos. Nós vivemos um momento de confusão no mundo, e o mundo entra também na vida da igreja, não na igreja, que a igreja é santa. A igreja é obra de Cristo e ninguém pode estragá-la. Ela é a epifania do ressuscitado, é o corpo místico de Cristo. Agora, nós somos seus filhos. Então, os filhos da igreja nem sempre vão bem. E aqui a gente tem que entender que todos, os sacerdotes, religiosos, leigos, pessoas consagradas, a gente vive um momento difícil no mundo e também na igreja. Então, nesses tempos sombrios, o catecismo e a Sagrada Escritura devem estar muito próximo do nosso coração, para a gente não se perder nas ideias estranhas, nas mentalidades esquisitas, que vão tentando afastar a nossa mente, o nosso coração de Deus. Essa realidade estranha que nós estamos vivendo, o ano passado nós falamos disso, ela está dentro de nós. Daí que a gente precisa aprender com os monges.
a necessidade da purificação da mente, porque tudo que nós experimentamos pelos sentidos ficam guardados dentro de nós, vai sujando a nossa mente. A gente precisa fazer esse exercício de purificação da mente para que os nossos atos, as nossas atitudes se tornem verdadeiramente cristãs. O Catecismo número 422, com o tema A Boa Nova, Deus enviou o seu Filho. Isso é o maior evento que a humanidade já presenciou, foi o envio de Deus através da encarnação no seio de Nossa Senhora, no seio imaculado da Virgem Maria. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebemos a dignidade de filhos. O Catecismo cita Gálatas 4, de 4 a 5. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou o seu povo, cumpriu as promessas feitas a Abraão e à sua descendência. Fê-lo para além de toda expectativa, enviou seu Filho bem-amado. O grande perigo nosso na igreja é acostumarmos-nos com as coisas santas. O grande perigo de um padre, de um sacerdote, é acostumar com as coisas santas. Você acostuma com o sacrário, acostuma com o altar, acostuma com a missa, a tal ponto que aquilo que é sempre novo parece em nós antigo e desprezível. Porque o altar da nossa igreja é o mesmo, o tempo todo. O sino da igreja, a missa. E o mundo tem uma mentira tão grande que é a necessidade da criatividade para atender às necessidades dos nossos sentidos. Sempre vocês vão ver uma lanchonete motéis, vai definhando, porque aparecem novas edificações mais bonitas, mais atraentes, e as pessoas falam, eu não vou mais naquele restaurante, porque já está antigo, tem um mais novo, tem um melhor, né? Então você quer novidades. E as coisas de Deus são as mesmas, antigas, mas sempre novas. E o mal cresce quando nós trazemos isso para dentro da igreja. Quando nós fazemos a missa para agradar as pessoas. A missa não é para agradar ninguém. A missa é o culto por excelência presidido pelo sacerdote, assistido pelo povo de Deus batizado, para agradar a Deus, para fazermos a vontade de Deus. Porque o cristão toma consciência que a sua vida não deve ser guiada pelos prazeres, mas pela satisfação, que é diferente. O prazer é dos sentidos, a satisfação é da alma. E nós somos corpo e alma. Dom José falou disso para nós muito bem ontem, na abertura da nossa missa. A satisfação espiritual está nessa realidade transcendente da vida humana, sobrenatural. Quando eu oro, quando eu faço o bem, quando eu pratico a justiça, quando eu mortifico a minha vontade, eu sinto algo que não é prazer, mas é uma satisfação espiritual. Quando você é boa mãe, quando você cuida, quando você zela, quando você, pai de família, exerce a sua missão de pai, você de mãe, você sente essa satisfação, que não é um prazer, mas é algo daquela realidade nossa sobrenatural. E é isso que Jesus veio trazer para nós. E eu pensei no apóstolo Paulo como um personagem bíblico
que experimentou profundamente a centralidade de Cristo na sua vida. Cristo passou o seu centro da vida do apóstolo Paulo quando ele fez a experiência do Senhor. Vimos como o encontro com Cristo no caminho de Damasco revolucionou literalmente a sua vida. Cristo tornou-se a sua razão de ser e o motivo profundo de todo o seu trabalho apostólico. A ponto que São Paulo dizia: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Isso é bonito, nem sempre é fácil de viver. Na semana passada, eu atendendo um caso de segunda união, com a impossibilidade de arrumar aquela situação, porque há um casamento precedente naquela união. São pessoas que nem têm filhos. E a mulher insistindo, macerando a minha cabeça com suas exigências, querendo que a igreja declare nulo um casamento que é válido. Isso não pode. Então, qual é a solução que a igreja dá para mim? Eu perguntei para ela: quem vale mais, uma hóstia consagrada que você quer tanto comungar ou seu companheiro, seu amante? Ela ficou embasbacada, quase que não teve coragem de responder. A hóstia: então tu larga seu amante e vai voltar à igreja, fazer uma boa confissão e retomar o seu caminho de santidade. Porque a igreja existe para dizer as verdades para nós. E a verdade liberta. Outro dia, atendendo duas moças homossexuais, na minha jornada diocesana da juventude, as duas não são da diocese, mas estavam naquele evento. Foram me procurar, que eu estava atendendo os jovens, e elas partilharam: nós somos apaixonadas uma pela outra. Nós começamos a viver esse caso, mas como nós somos da igreja, nós começamos a sentir uma angústia tão grande. Então já tem 6 meses que nós estamos vivendo na mesma casa, mas não estamos tendo mais os casos. Mas eu disse para elas: você não pode colocar a gasolina próximo do fogo. Então é preciso ou tudo para Cristo ou nada. É preciso, reparta, separe. Vai viver a fé. Nós estamos com um trabalho muito bom em Brasília, do Coragem, que é um trabalho que é muito perseguido. Começado nos Estados Unidos, a Conferência dos Bispos dos Estados Unidos tem orientação sobre isso, que é o acompanhamento das pessoas com inclinação homossexual que querem viver a santidade. E o grupo é grande. Neste ano eu devo ir lá celebrar uma missa com eles, porque tem um padre, o padre Cristiano, que faz um trabalho muito bonito com esses rapazes e moças, homens e mulheres, que não querem viver no pecado, que querem ficar com Cristo como centro de suas vidas. É isso, para você ser cristão, você tem que ter radicalidade. E a igreja nos ensina isso. Por isso, gente, que a igreja católica nunca vai ser aceita e elogiada pelo mundo. Vocês nunca vão ver a Globo, a extrema imprensa, a grande mídia podre, valorizar a igreja. A igreja é uma pedra no calcanhar de Satanás. Agora, a igreja, ela não é uma imposição. Ninguém é obrigado a ser católico. A igreja é uma proposta de Cristo para quem quer o caminho da salvação. Se você não quer, paciência. Porque a radicalidade da fé é muito exigente. Não é uma coisa fácil. É uma luta que nós temos diariamente conosco. Eu não estou pronto. Estou tentando, estou nesse caminho para a gente superar a nós mesmos, as nossas misérias, para você ter uma comunhão profunda com o mistério de Deus.
São Paulo apóstolo vivenciou esta experiência quando Cristo se lhe apareceu no caminho de Damasco e ele caiu do cavalo, ficou cego. Ananias, o sacerdote, que orou com ele para cair as escamas. Um homem judeu observante, um centurião do exército de Roma, a cavalo, poderoso, massacrando igrejas, de repente é tomado por Cristo, porque o coração dele tinha uma sede pela verdade. Santo Agostinho, quando foi enviado para Milão para derrubar Santo Ambrósio, que era um calo no calcanhar do Império de Roma, mas sua mãe era amiga de Santo Ambrósio, bispo. Sua mãe, Santa Mônica, rezava pelo filho, como 30 anos rezou. E certa vez, num encontro com Santo Ambrósio, Agostinho, que admirava as homilias de Santo Ambrósio e ficava escutando Santo Ambrósio para poder contestá-lo, perguntou a ele: Ambrósios, como fazer para encontrar a verdade? E Santo Ambrósio olha para ele e fala: ninguém encontra a verdade, é a verdade que nos encontra, que é o tema do nosso encontro. Ele nos amou primeiro, é a verdade que nos encontra. Tem uma fábula muito importante, me parece 1846, eu já falei várias vezes nas homilias, vocês já devem ter até escutado, que conta o seguinte: que a verdade e a mentira se encontraram no bosque, um dia muito bonito, ensolarado, tudo muito resplandecente pela luz do sol. E a mentira e a verdade, andando pelo bosque, encontram um belo poço de água aprazível. E a mentira diz para a verdade: veja como esta água está convidativa para um banho. E a verdade certificou que a mentira estava dizendo algo real. Vamos banhar? Vamos. A verdade tira sua roupa, pendura. A mentira faz o mesmo e as duas entram no poço. E a mentira espera a verdade se distrair, pula fora do poço, cata a roupa da verdade e sai pelo mundo. A verdade corre atrás, não deu conta mais de alcançar. E a verdade volta nua e ela fica a pensar: eu entro nessas águas e sumo definitivamente ou continuo com esse estado? E ela resolveu continuar nesse estado. Por isso que nós falamos sempre a verdade nua e crua. Assim é a vida da igreja, assim é a vida dos cristãos, nua e crua. E a mentira anda podre, escondida debaixo das roupas da verdade, inoculando o veneno de Satanás, que é o orgulho e a mentira, no coração do mundo. Aí vocês podem analisar a nossa situação hoje, aqui do Brasil, a situação do mundo, vocês vão ver. Essa é a realidade. A mentira que anda disfarçada de verdade. Na cultura, nas universidades, na educação, no mundo da justiça, no mundo da política, está aí. Na sociedade, que tem tanta gente que diz: eu sou de direita, família, fé, proteção da liberdade, da propriedade privada, mas é uma vida extremamente amealhada no mal. Ou você é da luz, ou não é da luz. Ou você é da verdade, ou da mentira.
Isso é um desafio. Certa vez fui numa peregrinação e a gente passou por Paris. Aí tinha a visita a Notre Dame, aquela igreja antiga, meio esquisita, meio sombria. Eu não quis visitar a igreja, nunca tive afeto. Eu quero visitar a igreja do Sacré-Cœur, do Sagrado Coração de Jesus e da Medalha Milagrosa. Eu não quis ir na Notre Dame. Alguma coisa mexia comigo, que é uma igreja que Notre Dame serve Nossa Senhora, mas aquela igreja se tornou um símbolo da França, que deu tantos santos para a igreja, mas se tornou o apanágio da mentira e da destruição da fé nos últimos 200 anos, após a Revolução Francesa, criação de maçonaria, abertura para o marxismo, essa coisa toda. Voltando, passado uns 2 meses, uma senhora que estava na peregrinação, São Paulo, me parece, me liga em prantos. O que foi? A nossa igreja de Notre Dame está pegando fogo. Um atentado contra a igreja. Eu disse, olha, minha senhora, uma hóstia consagrada vale mais do que essa igreja. E nós precisamos colocar essas verdades nos nossos corações, porque a parte física da igreja, os seus monumentos, isso tudo poderá vir a desaparecer e não vai demorar muito tempo, porque a igreja, ela subsiste nos corações convertidos, que caíram da sua condição de arrogância ao chão, como pagãos, e que levantaram como cristãos. Quando nós somos convertidos a essa situação, como aconteceu com Paulo, você cai pagão e levanta cristão. Agora é mais fácil você converter os pagãos do que os católicos pagãos. Como é difícil converter um católico pagão, um católico que conheceu a Deus, que abraçou a cruz de Cristo e que depois resolveu abraçar o mundo. Difícil? Não é muito fácil. E nós estamos nesse tempo de evangelizar os católicos afastados. Dom José lembrava uma estatística triste aqui no Brasil. Nós temos pouco mais de 40% de católicos no Brasil. Rio de Janeiro já é cerca de 30% só. E dessa massa que se diz católico, 8% apenas vai às missas. Aí vocês veem a Catedral de Uruaçu cheia, a Catedral de Formosa cheia, mas soma. Outro dia eu fiz uma pesquisa na cidade de Formosa, com os padres. Nós temos uma cidade com 120 mil habitantes e temos 11.100 pessoas que vão à missa no sábado e no domingo. Aí você soma lá mais uns 1.000 e poucos lá de protestantes, mais um pouco lá de espírita. Então você não tem naquela cidade uma hegemonia religiosa. Você tem mais de 100 mil pessoas das 120 mil que não vai a igreja nenhuma. Um paganismo avassalador. Nós não podemos contentar com as nossas igrejas cheias, porque elas foram construídas há muito tempo e as cidades cresceram muito. E elas não respondem àquilo que Deus quer de nós. Quando eu li outro dia no jornal, fiquei impressionado. A igreja ortodoxa russa, que não é a nossa igreja, é separada de nós, ortodoxa. Os sacramentos deles são válidos. O patriarca Kirill dava uma entrevista dizendo que eles não estão conseguindo fazer igrejas, templos, para atender tanta gente que está buscando Deus, sobretudo agora depois da pandemia. É impressionante. E esse país aí da África, o Dom José falou ontem, eu esqueci o nome, que ontem, Nigéria, que está tendo grandes perseguições. O Estado Islâmico com o Hezbollah, às vezes queima a igreja com 100 e tantas, 200 pessoas vivas.
queima tudo, o sacerdote, tudo. E é o lugar onde o povo mais vai à missa. Os católicos, sei que 97% dos católicos vão à missa dominical. Com toda a perseguição, você tem centenas de meninas subtraídas das escolas, da catequese, que a gente não sabe onde está, sofrendo abuso sexual, coisas terríveis. Quanto mais persegue a igreja, mais ela cresce. Santo Inácio de Antioquia dizia: o sangue dos mártires, semente de novos cristãos. Nas cartas do apóstolo Paulo, depois do nome de Deus, que aparece mais de 500 vezes, o nome que é mencionado com mais frequência é o de Cristo. Nos seus escritos 380 vezes, São Paulo cita o nome de Jesus. Por conseguinte, é importante que nos apercebamos de quanto Jesus Cristo possa incidir na vida de um homem e, portanto, também na sua própria vida. Na realidade, Jesus Cristo é o ápice da história salvífica e, desta forma, o verdadeiro ponto discriminante também no diálogo com as outras religiões. Hoje há uma tentação de escamotear a igreja. Existe o tal de ecumenismo, que é feito muito erroneamente aqui no Brasil. Você faz ecumenismo em situações comuns. Por exemplo, na pandemia, um pastor de uma igreja grande da minha cidade me convidou para falar sobre a minha experiência e a experiência da nossa diocese no trato com a pandemia. Fui eu e o pároco da catedral, que não gosta de jeito nenhum desses ambientes, mas ele fez: você tem que ir. Nós fomos juntos, eu não ia sozinho, 29 pastores, e eu falei para eles a respeito da pandemia e do que vinha na garupa do vírus, que é todo o problema político, a desconstrução, essa coisa toda, que a gente não podia falar. E hoje o mundo está revelando todas as misérias de tudo isso, do aproveitamento político, ideológico que houve da pandemia. Isso é um ecumenismo. Você vai tratar de um tema comum. E eu disse para eles: se vocês fecharem as suas igrejas, vocês vão ter muita dificuldade depois para voltar ao povo. E de fato, as igrejas protestantes fecharam. Live de protestante é meio estranho, né? Não tem sacramento, não tem... É diferente, né? Uma live católica é um pouco diferente. E a gente está percebendo, já conversei com alguns pastores, a dificuldade no pós-pandemia. E as igrejas que abandonaram o povo, que obedeceram os prefeitos e governadores, os tiranetes de plantão, os tiranetes. Um padre me dizia: meu bispo fez 42 decretos durante a pandemia. O governador arrotava, ele já fazia um decreto. E as exigências da diocese eram sempre adiante das exigências do Estado. Resultado, está lá com problemas econômicos. O povo se sentiu desamparado e agora está difícil de recompor. Eu, na minha diocese, eu não parei. Reginaldo andou comigo. Nós demos umas 3 voltas na diocese, visitando os padres, para ninguém entrar em depressão. Eu só fiz uma cartazinha para os padres no início, dizendo que não era para abandonar o povo, que ninguém viajasse, ficasse na paróquia e atendesse o povo. Que aí tem padres na minha diocese que fez trabalhos lindos de visitar os doentes na porta. O doente abria a porta, ele dava a bênção, conversava de longe para não chegar perto, porque Ministério Público, juiz e promotor tudo em cima. Porque isto é obedecer à centralidade de Cristo. A igreja serve a Cristo. A igreja não é para servir tiranetes nesse mundo. Os tiranos deste mundo, eles não merecem a nossa reverência. De maneira alguma. São tiranos. Atendendo às confissões do povo, uma promotora de justiça, que nem fica na cidade, fica ganhando seu dinheiro
com trabalho de home, lá de, como é que chama esse trabalho em casa de computador? Home office. Mandou uma carta para mim, obrigando a diocese fechar em Formosa todas as igrejas, deixar cerrada. E eu mandei o oficial de justiça dizer para ela que quem autoriza abrir e fechar a igreja é o bispo, não é ela. E passei a mensagem para os padres, todas as igrejas abertas, 6 da manhã, com exposição do Santíssimo o dia todo, e à noite a bênção do Santíssimo, nem que seja o padre sozinho. E assim nós fizemos. Resultado, a nossa diocese comprou uma rádio em plena pandemia, o nosso dízimo aumentou, mais que dobrou, nós cumprimos todas as nossas obrigações, e a nossa diocese, que vinha de grandes dificuldades, na pandemia nós saneamos tanta coisa, porque nós não abandonamos o povo. Doutora Kelly, aqui de Uruaçu, e a doutora Margarida de Recife, montaram um processo contra o Estado de Goiás, para que a nossa diocese pudesse ter as nossas igrejas funcionando durante a pandemia. Mas nós fomos vencidos, né? Mas pelo menos nós não negligenciamos a nossa responsabilidade. Os bispos, pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Vocês não querem fazer, então eu vou fazer. Está lá no meu livro de tombo. Porque a gente não pode subjugar a igreja, que é a detentora da verdade celeste de Cristo, às tiranias desse mundo. A igreja não pode se furtar ao direito que ela tem de anunciar o Santo Evangelho. Essas coisas que eu falo para vocês, eu aprendi com o meu bispo, Dom José, que com a sua força, com o seu caráter, sempre impregnou em nós essa consciência de responsabilidade que nós devemos ter com a nossa igreja. Na realidade, Jesus é este ápice da história. Nós não servimos a Nicolás Maduro, nós não servimos a Xi Jinping, nós não servimos a estes homens, como Daniel Ortega, que está lá com parece que 2 bispos presos, um pobre bispo jovem, firme, condenado a 27 anos de cárcere, porque questionou a ditadura comunista da Nicarágua. 27 anos no cárcere. Diz que está sendo maltratado, com comida ruim, jogado lá de qualquer jeito. E umas dezenas de padres. É triste isso. E essa prática, ela é uma prática que tende a se expandir, sobretudo aqui na América Latina, graças a esse negócio aqui, não pode falar o nome, senão cancela o canal, que FORO chama de SP. Eu não posso falar o nome, senão o YouTube cancela meu canal. Como agora não pode falar aquele negócio que as mulheres fazem de tirar o menino do ventre antes de nascer. ABORTO. Se eu falar o nome, o YouTube pode me cancelar no Costa TV todos os meus vídeos, porque eu fiz um questionamento, aquela coisa que aconteceu em São Paulo, que ele não pode falar o nome, que eles chamam de PARADA. Então, aí você não pode falar isso, que botaram um homem seminu na cruz e o outro fazendo performances, que vocês já sabem o que é. Aí você não pode falar isso. Ou seja, quem pede respeito, não respeita. Já me avisaram que vão botar fogo na minha catedral. Já avisaram. Paciência. Seja o que Deus quiser. Não pensa que é só no Chile que essas coisas acontecem, que aqui também já está indo. Olhando para São Paulo, poderíamos formular assim a pergunta fundamental: como acontece o encontro de um ser humano com Cristo? Porque o que tentam passar para nós é que Cristo é uma ficção, é uma ideia, é uma retórica,
é uma narrativa, que Cristo é irreal. É o que tentam passar para nós. Em que consiste a relação que dele deriva? A resposta de São Paulo pode ser compreendida em dois momentos. Em primeiro lugar, Paulo ajuda-nos a compreender o valor absolutamente fundante e insubstituível da fé. A fé. A fé é também uma forma de conhecimento. Quando Augusto Comte criou a escola positivista, ele dividiu o mundo em três estágios. O estágio religioso, mitológico, lá dos gregos, cristianismo, os mitos, essas coisas não têm valor nenhum. Depois, o estágio metafísico, que é a crítica escolástica a Santo Agostinho, a Santo Tomás, a filosofia da igreja na Idade Média. E por fim ele diz, o estágio libertador do homem é o positivismo, que é quando a ciência dará resposta a tudo. A ciência como a nossa rainha. Tudo se prova cientificamente. Isso é uma falácia, isso é uma narrativa, isso não existe. Porque o ser humano não é somente matéria. A empiria do laboratório, ela avalia aquilo que é matéria. Como você vai avaliar num laboratório, num experimento laboratorial, o amor? O sentimento de amor, que é mais do que um sentimento. A fé. A fé é uma forma de conhecimento. A fé é um dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo experimentou isso. Ele já tinha fé em Deus, só que ele seguia a lei judaica. Mas a sua fé, segundo a lei, foi agora superada por uma fé segundo o Espírito, porque é o Espírito Santo que nos leva a crer em Jesus. Então a fé é para nós algo extraordinário. E a crise de fé que o mundo vive leva o mundo ao sofrimento. A religião cristã não é um peso, não é um argolamento, não é um acorrentamento da pessoa humana, como o Papa Bento disse aos jovens em Madrid na Jornada Mundial. A fé em Cristo não é um peso e não tira a nossa liberdade, dizia o Papa. A fé em Cristo, pelo contrário, aperfeiçoa a nossa capacidade de viver humanamente aquilo que é o mais profundo sentido da nossa vida. Viver em Cristo. Portanto, nós não podemos cair nesta falácia que tomou o coração de Tomé. Eu creio naquilo que vejo. Não, não é assim. Nós cremos naquilo que foi passado para nós das experiências dos nossos pais na fé. De Abraão para cá, os profetas, os apóstolos. Nós cremos nesses relatos maravilhosos que justificam a nossa fé, a nossa igreja. Eis quanto escreve São Paulo na carta aos Romanos. Pois estamos convencidos de que é pela fé que o homem é justificado, independentemente das obras da lei. A lei de Moisés não justifica o homem. O que justifica é Cristo, é a nossa fé em Cristo. Veja que na sequência das virtudes capilares, fé, esperança e caridade, vem a fé. A fé gera a esperança, gera o amor. E a virtude maior é a caridade e o amor, que não passará. Portanto, o apelo que nós devemos fazer ao Espírito Santo é para que a nossa fé seja sempre atualizada dentro de nós. A fé no ressuscitado. Porque o que justifica a nossa ida todos os domingos à Santa Igreja para participarmos ou assistirmos à missa é a fé.
E São Paulo é para nós esse grande baluarte que nos ensina que a fé gera em nós o temor a Deus. O temor é essa força, essa graça dentro de nós que nos convida a não desagradar a Deus. Por isso a fé, ela gera também a vida moral. A igreja tem uma teologia moral. A igreja tem um ensinamento moral. Ah, mas isso é difícil. Não, não é difícil. Quando perguntaram a Aristóteles o que é preciso para viver a eudemonia, que é a palavra grega que significa felicidade, ele responde aos seus discípulos: a eudemonia só é possível, a felicidade, na vivência das virtudes. Santo Tomás vai pegar isso e vai trabalhar isso para nós, porque quando você vive as virtudes, quando você coloca em prática as virtudes, a sua vida será feliz. Agora eu pergunto para vocês: vocês têm ouvido os padres falarem em virtudes? Você vê muito falar em Jesus, mas numa coisa assim poética, bonita, mas sem a incidência prática na vivência moral. A fé cristã, ela realiza em nós esse temor reverencial a Deus através de uma vida moral suficiente para a nossa salvação. Outro dia uma mulher disse que assistiu uma missa minha no Santuário da Mãe Rainha, lá em Brasília. Se ela estiver ouvindo, não tem problema, que não foi confissão. Mas ela conversou com um padre, com outro, e não se sentiu bem orientada. Marcou para falar comigo. Chegou uma senhora distinta, alta sociedade lá. Eu não tinha filhos, não me conformava, e minha médica me mandou para São Paulo para fazer um tratamento lá numa clínica de fertilização extrauterina, porque meu marido é estéril. Então entrou numa sala com várias fotos de homens, e ela viu um que tinha mais ou menos o perfil do seu marido, aí comprou os espermas. Os médicos pinçaram os seus óvulos, e com o esperma desse homem desconhecido, então fecundaram extraútero, invicto, 4 óvulos, bem maduros. E na hora de fazer a introdução, ela deu um estupor, eu não quero, eu vou embora. E veio embora. E aí começou a ser atormentada com peso de consciência, porque 4 crianças ficaram lá no laboratório. Independente, Deus criou a natureza com uma ordem. E nesta ordem, se o encontro do esperma com o óvulo, inevitavelmente vai criar um zigoto, um embrião, se dentro do útero ou não. Ali no caso uma manipulação, que é um ato que nós cristãos católicos não aceitamos. Mas se criou o embrião. Na Europa está tendo grupos de mulheres que estão adotando embriões em laboratórios antes de serem descartados, que são vidas humanas. E eu disse para ela: tu vai lá, coloca 2, se colocar os 4, vai morrer 1 ou 2. E depois que você gerar esse, você volta e coloca os 2. Que você já começou a fazer a coisa errada, agora vamos tentar salvar a vida das crianças que estão lá concebidas. Isso é um problema moral. Quantos e quantos embriões são descartados? Mas isso para a ciência, para as pessoas relativistas, não tem valor nenhum. Nenhum. Você abortar, você descartar embrião, mas isso é um problema ético, moral, terrível.
que as pessoas vão pagar diante de Deus por isso. Porque ali tem alma. Naquele embrião já tem uma alma. Já está ali concebido um ser humano com todas as suas características, com a sexualidade, com a cor da pele, o tipo de cabelo, o tipo de olho, está tudo ali dentro da genética. Porque a parte da matéria, os filamentos genéticos, vêm dos pais. Mas no momento da concepção, Deus sopra, como soprou no boneco de barro lá do Gênesis, o espírito vivente, que faz daquele ser um ser vivente. Os problemas morais. Quem é de Deus não faz isso. Quem é de Deus aceita. O cristão é chamado a aceitar aquilo que lhe acontecer. Agora mesmo rezava com a menina da cozinha que está com depressão. O que é a depressão? É uma doença do nous, do espírito. Geralmente, e praticamente é assim, a depressão está radicada no orgulho da pessoa humana. Que é uma doença que nós herdamos do demônio, através de Adão e Eva. O orgulho não deixa você aceitar as perdas. Na Covid nós tivemos muitos momentos difíceis. Teve pessoas que perderam muita gente. Eu tenho uma ministra da comunhão que perdeu o pai e a mãe na segunda e na terça, que era um ministro com ela na paróquia. Perdeu o avô, a avó, perdeu tios, porque a família se reuniu na alta tensão da pandemia e veio um parente de fora que está com o vírus e passou para todo mundo. Eram 29 pessoas e acabaram morrendo 11. Tinha muitos idosos com comorbidade. Eu cheguei na paróquia e o padre falou: Dona Daí, reza com a minha ministra da comunhão. Eu falei: que é o problema? Ela vai falar para o senhor. Fui para a Capela Santíssimo, bonito assim. E ela partilhando. Eu falei: como você sente? Eu estou derrotada. Eu falei: não. Você é uma mulher que lida com o Santíssimo. Olha aqui, Jesus. Nós começamos a orar. Eu comecei a cantar com ela a vitória tu reinarás. E ela foi entendendo a perda. Que Santa Teresinha, ela ensina para a gente que a nossa vida é isso, é amar e sofrer. Mas quando você ama, o sofrimento não te machuca. Como o Padre Denis falou hoje na homilia. Então, seja o que for, aceite. Se você não aceita, o inimigo usa do seu orgulho para te destruir. Depressão é isso. Pode olhar, toda pessoa com depressão perdeu alguma coisa que ela não aceita. Então aqui está o dever nosso de orar, de levar a pessoa a essa reconciliação, às vezes com aquela pessoa que perdeu, um casamento que não deu certo, um namoro que se despedaçou, perdeu o que tinha, ficou pobre. Aqui entra a importância da cruz. E quando nós entramos nas nossas igrejas, está sempre a cruz. É uma pena que está entrando esse costume agora de colocar um Cristo ressuscitado nas igrejas, que não cumpre a finalidade. É o Cristo crucificado. Outros colocam só uma cruz, não tem mais o Cristo. Ou tira a cruz da parede, coloca uma cruzinha do lado do altar. Vai criando, isso é relativismo litúrgico. Nós precisamos entrar na igreja e ver Cristo crucificado, que se nos dá no altar. E é na cruz de Cristo que nós encontramos o sentido para a nossa vida. O Mosteiro Cartucho tem na porta a cruz em cima do globo terrestre, com aquela inscrição bonita lá, State Crucis Dom Volvitur Orbis. A cruz estática assiste o mundo girar ao seu redor. Não tem sinal maior nesse mundo, já estou terminando, do que a cruz de Cristo. Não tem. Na cruz nós temos resumido tudo que é o sentido da nossa vida, da nossa fé. A cruz de Cristo. E é nela que nós nos movemos.
porque é ela que nos move. Então o caminho nosso, ele é o caminho estreito, não é o caminho largo. O caminho das facilidades, o caminho das coisas fúteis. Esse não é o caminho do cristão. O caminho do cristão é o caminho do Calvário, o caminho estreito. E aí você acha que não dá conta, pede Nossa Senhora para passar a mão no seu braço e te ajudar a ir, porque ela percorreu esse caminho. Quando a gente fala Nossa Senhora do Caminho, não é só aquele caminho para Isabel, não é só o caminho para o templo, mas é o caminho também do Calvário. A Virgem Maria nos acompanha. E a verdadeira devoção a Nossa Senhora está aqui, porque você sente a presença de Nossa Senhora que te ampara com a sua intercessão. Então vamos ter esse propósito no coração de centralizar Cristo na nossa vida. A casa de um católico deve ter as marcas dessa centralidade. Você precisa ter o crucifixo na sua casa. A casa católica precisa ter um ambiente orante, um oratório, o cantinho da oração. Você entra nas casas para dar a bênção, você já acha um bar, logo na entrada, com aqueles copos pendurados de cabeça para baixo, e um monte de garrafa de bebida ali nas vitrines. Isso não é. Quando eu vou nessas garrafas aqui, eu não vou abençoar, não. Depois vocês fazem um oratório, eu venho abençoar o oratório. Mas muitos católicos estão fazendo as suas casas já com lugar de oração. Um oratório, a cruz, a imagem de Nossa Senhora. Aí tem uns que ainda vêm pedir para levar o Santíssimo. Se coloca Santíssimo na casa de leigo. E sabe, até na casa dos padres, nas congregações, tem que pedir autorização ao bispo e dar o argumento de que o Santíssimo vai ficar seguro e vai ser um lugar de oração. Não adianta você abrir uma capela do Santíssimo, onde ninguém vai adorar. Então, a centralidade de Cristo. No seu carro, qual tipo de música que vocês escutam? Outro dia eu fiquei assustado, porque eu fui numa capital aí, ver negócio do encontro de casais com Cristo. Aí foi um padre me buscar no aeroporto. Quando eu entrei no carro do padre, eu fiquei horrorizado de escutar as músicas que aquele padre estava ouvindo e que eu tive que ouvir. Mas a gente vai tentando, segurando a língua. Depois que eu comecei a ter mais uma proximidade com ele, no outro dia eu disse: padre, mas você não pode escutar essas músicas, porque elas não te ajudam a viver sua santidade sacerdotal. Então, música. Que música que os filhos de vocês escutam? Outro dia eu fui falar para os jovens do EJC, uma sala cheia. Perguntei quem já tinha escutado uma música de Beethoven. Por acaso tinha uma menina que escutava. Música de Mozart, somente uma. Música gregoriana, tinha uns 3. Quando eu perguntei se já tinha ouvido a música da periquita, todos já tinham ouvido a música da periquita. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que a mãe dessa cantora, quando escutou essa música, disse que passou mal. A mãe passou mal. Uma música nauseabunda, horrível. Uma música deplorável, uma pornografia desmedida. Porque um dia uma pessoa me mandou essa música: olha, o senhor fala com os jovens, veja o que os jovens estão escutando. Aí eu vi um pedacinho da música, depois deletei e fui depois falar disso para os jovens. Também fala do padre Fábio de Mello. Eu não vou dizer o que ela fala, porque eu não vou dizer porque é uma pornografia. Também eu não sei se ali o que ela está dizendo daria resposta nesse nível, né? A gente não sabe. Mas o Ariano Suassuna tem uma palestra dele, que é o autor daquele Alto da Compadecida, era um velho muito católico da Paraíba. Ele nunca mais voltou à Paraíba, porque a João Pessoa, porque ele não concordava ter mudado o nome de Paraíba para João Pessoa, porque João Pessoa foi quem matou o avô dele, né?
naquelas revoluções lá no Nordeste. E ele tem uma palestra que ele fala da banda Calypso. Muito engraçado. Que é muito interessante. Ariano Suassuna e a banda Calypso. Você coloca lá no YouTube, vocês vão achar muito engraçado. Tem várias palestras dele, muito interessante. Depende que morreu, e ele deixou esses legados, né? Então, só para encerrar, vamos pedir muito a Nossa Senhora que nos ajude a ser como ela, que teve Jesus no centro da sua vida, e que nós nunca abandonemos nosso Senhor. Confissão, missa, adoração, os 3 pilares da nossa fé católica, sem os quais nenhuma paróquia funciona bem, é adoração, missa e adoração fora da missa, confessionário, quer dizer, o sacrário, o confessionário e o rosário. Outro dia eu vi um padre criticando na televisão o Frei Gilson, porque o Frei Gilson faz esse rosário, já rezei 2 vezes, agora em setembro eu vou rezar de novo com ele, o rosário da madrugada. E o Frei Gilson faz um trabalho muito bom, que aumenta demais as confissões na quaresma. E o padre exatamente estava chateado, porque ele fica mandando o povo confessar coisa que não é pecado. É um relativista. Nenhum padre pode dizer que aquilo que a pessoa vem confessar não seja pecado. Às vezes é uma coisa simples, para mim é simples, mas para a pessoa está machucando a consciência, né? Ah, porque você tem 80 anos, 90 anos, não precisa confessar. Dom José precisa confessar, ele tem 93 anos, não precisa confessar, porque ele tem consciência. Pode ter pensamentos, palavras, obras que não agradam a Deus. Por isso todos nós precisamos confessar. Ser católico não é ser relativista, não é ser relaxado. Amanhã nós vamos continuar a nossa meditação sobre o apostolado leigo. Como vocês devem levar a fé de vocês através das obras de um apostolado dentro desse mundo que precisa de todos nós, para que Jesus seja melhor amado, conhecido e adorado. Assim seja. Amém.